Olá, querido aluno, tudo bem com você? Espero que estejam todos bem. Hoje nós estamos indo para mais uma aula, a segunda aula do 7º módulo. E hoje, nesse módulo aí, nós vamos falar sobre maturidade. E hoje vamos falar sobre maturidade. E essa maturidade é sim uma maturidade espiritual, uma maturidade em Cristo, uma maturidade nas coisas do Senhor. E uma coisa importante nós entendermos e alcançarmos essa maturidade com Deus. Porque muitas vezes eu vejo isso dentro da igreja, vejo isso, liderando. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas que já estão anos na igreja, já estão um tempo caminhando com o Senhor, já participaram de algumas práticas ali, da igreja, até liderança, e ainda não conseguiram alcançar a maturidade em certas áreas. Às vezes alcança a maturidade em alguma área, mas tem algumas áreas, algumas situações que ainda elas não permitem o Senhor trabalhar. E nessa área ela não rompe, nessa área ela não cresce, nessa área ela não conquista aquilo que o Senhor sonhou para ela. Por quê? Porque tem medo de mexer, tem medo de deixar o Senhor fazer, tem medo de se expor e acaba se prejudicando, acaba não usufruindo daquilo que o Senhor separou para que você possa viver, do que aquela pessoa possa viver, do que eu poderia viver, entende? Então, para que nós possamos buscar essa maturidade, nós precisamos entender que o Senhor precisa nos tratar e nós precisamos buscar Ele constantemente. Assim como todas as outras situações onde a gente, aqui na aula, a gente ministra, a gente fala, sempre nós vamos colocar o Senhor como prioridade, porque sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não conseguimos, nós somos dependentes dEle. Então, a graça recicladora de Deus, aquilo que o Senhor faz conosco a partir do momento que nós permitimos que Ele entre na nossa vida e trabalhe em nós, é maravilhoso. Porque nós somos sim pecadores, nós pecamos. E talvez as nossas fraquezas, antes de conhecer o Senhor, antes de conhecer a palavra, antes de saber o caminho certo, trouxe vergonha, trouxe consequências para a sua vida. E hoje nós entendemos que nós temos o Senhor conosco. Nós temos o Espírito Santo, que é um presente de Deus, nosso ajudador, nosso conselheiro. Então, o Senhor, Ele nos recicla, Ele usa as nossas fraquezas para nos fortalecer, Ele usa as nossas fraquezas para trazer como testemunho de vida. Você não precisa ter vergonha de contar quem você era, de contar o seu pecado. Por quê? Porque isso pode abençoar outras vidas. Quem nunca ouviu alguém falar: nossa, eu era traficante, eu era pecador nessa área, eu era adúltero, eu era isso, eu era aquilo, e o Senhor me transformou, o Senhor me mudou. E isso faz o quê? Que as pessoas olhem para você e falem: nossa, se ele conseguiu, eu também consigo. Se Deus fez na vida dele, ele também pode fazer na minha. Então, alcançar essa maturidade que aquilo, as coisas velhas se passaram, Deus fez tudo novo. E hoje eu posso ser uma nova criatura, eu posso usar o meu passado, as minhas fraquezas, as minhas emoções, as minhas limitações, aquilo que eu não conseguia sozinho, aquelas emoções que me limitavam, que me deixavam para baixo, que causavam traumas em mim. Hoje eu posso dizer que eu sou curado e eu posso usar isso como um instrumento de abençoar outras pessoas. É poderoso demais. Então Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. E lá em Romanos 8, 18, 26, queria que vocês lessem depois esse versículo aí, esses capítulos, para você poder entender esse processo. Esse versículo fala justamente sobre isso, sobre a maneira de Deus transformar pessoas em outras coisas, Deus transformar aquelas pessoas em pessoas emocionalmente equilibradas. Porque as nossas emoções, infelizmente, elas nos fazem tomar decisões erradas, elas nos fazem pecar, sofrer,
né? A depressão, nossa geração atual, olha quantas pessoas têm se suicidado por conta das emoções desequilibradas. Nós estamos aí no Setembro Amarelo e existe muitos discursos, mas nós sabemos que existem pessoas vazias, pessoas que se torturam porque elas não conhecem o verdadeiro amor. Elas não foram preenchidas pelo verdadeiro amor. Elas não se amam, elas não se valorizam. E talvez você que está vendo esse vídeo agora passa por isso, porque você não tem as suas emoções tratadas e curadas no Senhor. E hoje nós vamos, em nome de Jesus, aprender sobre isso e nós vamos começar a tratar, deixar o Espírito Santo nos tratar, te tratar, para que você possa ter equilíbrio em todas as suas áreas, né? E lá em Romanos, ali no versículo 28, né, no capítulo 8, no versículo 28 ali, o Senhor ele encerra com o versículo dizendo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo, né, aqueles que foram chamados pelo Senhor, segundo o seu propósito. Então, tudo vai cooperar para o nosso bem se nós amarmos a Deus, se nós estivermos no caminho do Senhor. E nós iremos alcançar, sim, o propósito pelo qual Ele nos enviou. Então, Jesus, ele é tão perfeito, Ele é tão maravilhoso que Ele veio para aqui, que Ele pudesse levar todas as nossas fraquezas junto com Ele, que Ele pudesse nos sarar, e Ele conhece melhor do que qualquer pessoa todas as suas fraquezas, tudo aquilo que tem te feito mal, tudo aquilo que tem te trazido desequilíbrio emocional. Ele é o nosso médico, Ele é quem nos cura, Ele é quem traz a solução para todas as dores. Ele conhece melhor do que ninguém a dor da solidão que você sente por talvez um abandono. Ele conhece melhor do que ninguém a dor da rejeição, da separação, a dor, né, daquela nuvem negra que está sobre você, te levando à depressão. Jesus, ele conhece tudo isso, tanto que ele conhece que ele nos deixou o Espírito Santo como nosso ajudador. Ele sabia que sozinho nós não conseguiríamos, então ele nos deixou um ajudador, um conselheiro, um amigo, né? Ele nos enviou o Espírito Santo. E algumas atitudes fazem com que o Espírito Santo possa trazer esse equilíbrio para a nossa vida. Então, algumas atitudes aí que eu vou ler rapidinho para vocês, porque essa aula é um pouquinho extensa, mas eu vou tentar resumir no máximo. Mas, né, eu peço para que vocês peguem a folhinha de vocês depois, leiam os versículos, meditem em aquilo que está colocando ali e busquem no Senhor a verdade dele. Amém? Mas vamos lá. Sentir, né? Quais são essas atitudes? Sentir e desejar a proteção de Deus. Você precisa desejar. Tá difícil? Continue buscando. Para que você possa sentir Deus na sua vida. E você vai começar a ver os reflexos de Deus na sua vida. Não permitir que a doença emocional se alastre. Corte pela raiz. Tá vendo que o negócio tá ficando ruim? Tá vendo que aquele sentimento não tá te fazendo bem? Tá vendo que você tá indo para um caminho que não é legal? Não deixa aquele sentimento criar raiz em você. Corte pela raiz, né? Deixa o Senhor te curar. Deixar o Espírito Santo, né, tratar todas as raízes destrutivas. Amar incondicionalmente. Tá difícil amar? Começa a buscar por isso, começa a orar por isso. Liberar perdão, né? Já aprendemos sobre perdão, o quão importante isso é. Não esconder a Deus, não esconder de Deus suas imperfeições. Gente, isso é muito importante. Deus, ele conhece, lembra que eu falei? Jesus conhece todos os seus problemas, Jesus sabe tudo que você está passando, todas as suas dores. É impossível esconder dele, mas muitas vezes ele quer que nós possamos dizer para ele que nós somos sim fracos, que nós somos imperfeitos, que nós não conseguimos sozinhos e que nós dependemos deles. Mas muitas vezes nós queremos passar uma imagem de pessoas que estão bem, que não, eu tô bem. E na verdade não estamos. E isso só vai fazer com que a gente se isole, que a gente se feche e que a gente não seja tratado pelo Espírito Santo, impedindo que ele possa fazer na nossa vida. Nada melhor do que ter um coração em paz, ter uma vida em paz. Permitir se tratar, ser tratado, né? Essas são as boas novas daqueles que buscam equilíbrio e emoção encontrada somente com a ajuda de Deus. E quais são essas boas novas?
Deus nos ama. Deus te ama, Deus quer te mudar, Deus quer te tratar, Deus quer te transformar, Deus quer te levar para um novo nível. Deus jamais vai permitir que você sofra. Na verdade, Ele permite que a gente sofra para que a gente possa aprender com isso, né? Isso é ser tratado, isso é aprender. Mas Deus te ama. Acima de qualquer coisa, você pode ser rejeitado, mas existe um Pai que te ama, que é o Senhor. Você pode ter sido abandonado pelo seu marido, pela sua esposa, mas Deus, Ele preenche todo esse vazio com o amor dele. Então, busque e acredite que Deus te ama. Cristo levou sobre si todos os seus pecados e todas as suas fraquezas. Tudo isso que você sofre, o Senhor já pagou um preço lá na cruz. Às vezes a gente acha que Deus precisa fazer algo grandioso por nós. Mas Ele já fez tudo o que Ele poderia fazer na cruz. Quando Ele entregou o seu Filho pelos nossos pecados. Antes mesmo de você nascer. Antes mesmo de você sofrer por essas fraquezas, por essas emoções. Jesus já pagou um preço. Jesus já se sacrificou por tudo isso. Então, o que Ele poderia fazer, Ele já fez. Hoje depende de quem? Nós. De nós buscar por a solução para esses problemas, de buscar por Ele, de acreditar que Ele já fez, de não se submeter a essas emoções, esse desequilíbrio, porque nós achamos, não, é normal, a nossa geração é assim. Não, o Senhor nos fez para ser vencedor e ter equilíbrio em todas as nossas emoções. Pode vir um sentimento, mas nós vencemos todos eles no Senhor. Em Cristo nós somos fortalecidos, em Cristo nós vencemos. Amém? O Espírito Santo nos oferece e continua. O Espírito Santo nos oferece com a sua presença poder e sempre Ele vai estar nos capacitando, nos dando capacitação. Ele vai estar nos capacitando para ser melhores. Nós podemos sempre ser melhores. Nós sempre podemos buscar o nosso melhor. Não, eu só consigo ir até aqui. Beleza, se você realmente consegue ir até aí, beleza. Mas o Senhor espera que você possa fazer o seu melhor. Que você possa ser uma pessoa melhor. Que você possa dar o seu melhor em tudo que você for fazer e buscar no Senhor. Para que você possa ter cura em todas as suas fraquezas. E ainda trabalhando nessa questão, né, do equilíbrio emocional, existem alguns fatores que impedem o ser humano de alcançar a plenitude emocional. Existem alguns fatores que nos impedem de alcançar aquele equilíbrio emocional, e isso depende do Senhor, sim, né, como eu falei, mas depende de nós encontrarmos as raízes desses desequilíbrios. O porquê que eu sou assim, o porquê que eu ajo assim em algumas situações, por que eu me comporto assim, por que eu sou tão retraído, por que eu sou tão envergonhado, por que eu sou tão tímido, por que algumas coisas me impedem, me bloqueiam. Isso é importante, porque existe sim um temperamento, nós já aprendemos sobre os temperamentos, mas nós também aprendemos que nós precisamos equilibrá-los, e isso é importante. Então, nós também vamos aprender sobre isso para que nós possamos alcançar essa maturidade, trazendo cura para todas as nossas fraquezas. O primeiro fator, né, que nos traz um desequilíbrio emocional é o perfeccionismo. Desejo de atingir a perfeição acompanhado do sentimento de culpa. E esse perfeccionismo aqui E quais são as causas desse perfeccionismo? Muitas vezes pode ser causadas por uma história de vida. A sua geração, antepassados. Infelizmente, né, muitos desses fatores que tem sobre a nossa vida que traz o desequilíbrio está relacionado à nossa geração, está relacionado aos nossos antepassados. E dentro disso, nós acabamos trazendo consequências disso, através dos nossos genes, através de alguma situação na verdade, muitos dos nossos pecados, muitos dos nossos traumas vêm por conta do pecado dos outros. Alguém pecou na sua família lá atrás e você ainda vive a consequência disso. E você pode, através de uma simples oração, cancelar tudo isso e se libertar
né, dessa consequência aí, dessa situação que a tua família lá atrás, os teus antepassados lá atrás, que a geração lá atrás trouxe. Muitas vezes, assim, a gente acha aquela coisa, né, que, o meu pai pecou, minha mãe pecou, né, foi um adultério, foi uma situação, eu sou fruto de um adultério, enfim. E isso te trouxe consequência para sua vida. E aí isso te traz bloqueios. E a questão que você começa a tratar todo mundo como a sua mãe te tratava, como seu pai te tratava, como seu avô te tratava, porque a sua família é assim. Mas você pode ser tratado e mudado e tratar as pessoas de forma diferente, conforme o que o Senhor nos espera de nós, amando o próximo. Então pode ser causado por uma história de vida. Um desequilíbrio na autoestima, um desconhecimento da palavra. Talvez você não tinha conhecimento da palavra, por isso você agia assim. Você tem essa forma de perfeccionismo. E quais são os sintomas desse perfeccionismo? Necessidade de aprovação. Você precisa ser aprovado o tempo todo por tudo. Se você não é aprovado, você sofre por isso, você se frustra. Essa necessidade de ser aprovado, gente, é muito perigoso. Porque você vai sempre se frustrar, porque você vai depositar a sua confiança nos outros. Você vai depositar a sua expectativa nos outros e nem sempre ela vai ser suprida. E isso vai te trazer frustração. Então, essa necessidade de aprovação é terrível. Dificuldade em crer na graça e no amor de Deus, porque ninguém te amou, então você é perfeito, você busca tanto perfeccionismo e você tem dificuldade para crer em Deus. Ansiedade, legalismo, orgulho. E existem as consequências, né? As consequências do perfeccionismo, que são a criação de uma falsa imagem do super-eu. Você mostra para os outros, você quer passar para os outros que você está sempre bem, que você não tem problemas, que você está sempre, né, tudo certo. Isso você quer passar a imagem do perfeito, né? Que você está certo, que tá tudo bem, que tá tudo certo, para agradar os outros. Você cria uma imagem sua, você cria uma pessoa para agradar os outros, porque para os outros você é perfeito. Mas, infelizmente, lá no seu, né, emocional, você sabe realmente como você realmente tá, totalmente destruído, totalmente abalado nas emoções. Cobranças interiores, aquela cobrança de que você precisa sempre dar o seu melhor, sempre tá bem, mas isso não é para um lado positivo, mas é aquela cobrança de, como eu falei, mostrar para os outros. O esgotamento do nervoso, frieza nos relacionamentos, o bloqueio do crescimento espiritual e emocional. Essas são as consequências. Sentimento de culpa, a empatia, você não tem empatia com os outros, com as dores dos outros, com o sofrimento dos outros, você é indiferente às emoções. Dupla personalidade. Essas são as causas do perfeccionismo. Indo para o segundo, a autoestima. Ideias de sentimento a respeito de nós mesmos que determinam a essência da nossa personalidade. Então, existem dois tipos de autoestima. A baixa autoestima e a elevada. A baixa autoestima, geralmente, ela produz um ódio, a falta de perdão, a pessoa que se esconde de Deus em vez de correr para Ele, pensa que o Senhor vai rejeitar assim como Ele se rejeita, aquele sentimento de culpa que tudo, né, eu sou culpado, eu se condena demais. Essa é a baixa autoestima. E quais são as consequências dessa baixa autoestima? A questão espiritual, emocional não resolvida. Então, isso traz um bloqueio no crescimento espiritual. Comprometimento das metas. Você não consegue chegar onde você quer porque você tem uma baixa autoestima. Você não consegue alcançar aquilo que você até sonha, imagina, porque você acha que você não é merecedor. E tem um exemplo lá no livro de Números, no capítulo 13 e 14, que fala de uma história bem conhecida, eu acredito que você já tenha ouvido, que fala dos 12 espias. Eles vão para uma terra, né, ali Moisés pede para que é uma terra que o Senhor fala que vai, né, prosperar, que vai dar para eles ali, que mana leite e mel.
E aquele povo pensa, e aí Moisés pede para 12 espias ali das tribos irem até a terra. E ali eles chegam e espiam a terra, passam ali por um tempo ali espiando. E 12 deles vão para aquele mesmo lugar, só que só 2 deles veem diferente aquela terra. Ali a Bíblia conta que 10 deles voltaram falando que eles eram vistos diante daquele povo lá como gafanhotos. Eles se diminuíam porque eles tinham uma baixa autoestima. Mas 2 deles pensavam diferente. Porque se você ler a história, conta, né, que ali eles voltam com um cacho de uva que precisava ser carregado por 2 pessoas. E Caleb e Josué falavam, nossa, uma terra abençoada. E ali é uma terra próspera. E aqueles 10 ali, não, mas eles vão, né, matar a gente. Porque nem adianta querer guerrear com eles, porque a gente vai perder. Então eles tinham uma baixa autoestima. Mesmo o Senhor falando que eles iriam dar aquela terra para eles, que eles iriam conquistar, eles não acreditavam neles mesmos. Por isso que eles se bloquearam e se limitavam a conquistar aquilo, as metas e o objetivo deles, porque eles se viam como gafanhotos. Eles se diminuíam. Em nenhum momento os gigantes ou eles conversaram com alguém ali para que eles falassem, nossa, vocês são vistos como gafanhotos. Não, eles mesmos se nomeavam assim, porque é assim que eles se viam. Então a baixa autoestima, ela nos bloqueia, ela nos impede de alcançar aquilo que nós almejamos, aquilo que o Senhor sonhou para nós. Relação com Deus, com o próximo, prejudicado, trazendo falta de amor a si mesmo, não aceitação a si mesmo, dúvida ao amor de Deus, hábitos viciosos, depressão frequente, medo de expressar coisas novas, medo de fracassar, dificuldade de dizer não às pessoas. Gente, isso é muito sério. Você precisa aprender a dizer não. Se você não se sente capaz de alguma coisa, ou se você não pode fazer alguma coisa, diga não. Não é errado dizer não, sabe? Errado é você pecar, né? Quantas pessoas continuam saindo, indo para barzinho, porque não tem coragem de dizer não? Pessoas que vivem no pecado porque não conseguem dizer não, porque para os outros, não, eu tenho que dizer sim, eu tô bem. Se você não tá bem num dia, ok, diga não, aprenda a dizer não. Características e compensação, né? Autopiedade e autodepreciação, falar demais e gosto por discussão, pessoas que, né, que gostam de debater, gostam de pôr ali, botar na roda, mas traz uma discussão. Solidão, depressão, dificuldade de exercer autoridade, comer demais, excesso de sensibilidade, dificuldade de perdoar, espírito de crítica. Tudo isso está relacionado a esse fator da baixa autoestima. E a autoestima elevada, conduzir uma vida de falsidade, apresentar o que não é. Quais são as causas? Questões emocionais e espirituais não resolvidas, extrema ousadia, autorismo, facilidade de alcançar metas espirituais. Sabe aquele tipo de pessoa que chega pra ti falando, nossa, Deus falou comigo, isso, aquilo. E na verdade, não é aquilo, a pessoa não vive aquilo, a pessoa não expressa aquilo. Pessoa que fala demais, mas não vive as conquistas com Deus. Por quê? Porque precisa ter o equilíbrio. Nem sempre Deus vai falar com você. E ok por isso, sabe? Você não precisa expor aquilo que Deus não fez, aquilo que você não conquistou no Senhor. E quando nós temos uma autoestima elevada, sabe, aquela pessoa que gosta de se auto-encher, de se inflar, de dizer, nossa, eu faço isso, eu consigo isso, mas a vida dela não rompe, a vida dela não acontece. Então, falar, até papagaio fala, né, como dizem, até papagaio fala, mas a maturidade mesmo nós alcançamos quando nós entendemos que nós precisamos ser tratados em alguma área. E é as suas atitudes, é a sua forma de viver, é a sua postura que vai demonstrar essa maturidade. Não é falando. Algo que Deus falou comigo esses dias, ele falou justamente sobre isso. Ele falou, sabe o que faz as pessoas aceitarem Cristo? Não é você falar, mas é você viver Cristo. Então aprenda a
a buscar essa maturidade no seu secreto. E você vai ver que você vai começar a caminhar e as pessoas vão começar a te reconhecer, e as pessoas vão começar a falar. Você não precisa falar, entende? Porque quando, não que, né, isso eu tô falando aqui de um equilíbrio, né, gente? Porque eu tô falando daquelas pessoas que falam pra mostrar pros outros, não porque realmente vive aquilo. Consequências. Possibilidade de queda e derrota, soberba, orgulho, vanglória, não saber ouvir, dificuldade de submissão a autoridades. Isso é muito sério. Terceiro, a vergonha, né? A vergonha pode ser definida como falta de designidade e essa é a propósito de Satanás na vida das pessoas. É uma ferida muito profunda relacionada à existência. Quantas pessoas são bloqueadas por conta da vergonha, né? Como pode surgir a vergonha? Através de uma rejeição, de um sarcasmo, exposição ao ridículo, punição injusta, talvez até uma situação lá atrás, lá na terceira série, ou na primeira série, você pediu para ir no banheiro e a professora disse, não, você não vai no banheiro. E aquilo te trouxe um constrangimento, uma vergonha, porque você só queria ir no banheiro. E você criou um bloqueio, e você teve vergonha. E aquilo ali te bloqueou para muitos anos da sua vida. Eu falo aqui por mim mesma, porque eu, por muito tempo, eu vivi bloqueada por conta da vergonha. Porque eu não conseguia apresentar um trabalho, eu não conseguia falar em público, porque eu tinha vergonha, eu era bloqueada. Incrível que hoje eu consigo dar uma aula, eu ministro um GR, eu falo com as pessoas. Quem diria, né? Mas por quê? Porque lá atrás eu deixei o Senhor me tratar. Eu reconheci que eu posso até ter vergonha por conta do meu perfil, mas eu não posso deixar isso me bloquear, não posso deixar isso me impedir de alcançar as coisas de Deus, de levar o evangelho, de falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Então, isso é muito sério. A vergonha ela pode surgir por esses fatores. O que a vergonha pode causar? Controladores de aparência. A vergonha ela pode causar um sistema que chama controladores de aparência. As pessoas vivem de aparência, escondem o que elas realmente são. Ah, eu tenho que sair, eu tenho que estar bem, eu tenho que fazer isso porque eu não posso falar porque as pessoas vão me julgar, eu não posso dizer tal coisa porque as pessoas vão rir de mim. Então, a vergonha causa esse bloqueio e te impede de ver as coisas de Deus. Ela causa o ódio e a falta de perdão, né? Porque geralmente você começa a achar que todo mundo tá rindo de você, que todo mundo tá falando algo pra te envergonhar, pra te fazer mal. E isso acaba te criando um sentimento de ódio e te faz gerar muita falta de perdão. Porque você cria tantas coisas na tua cabeça de que as pessoas estão fazendo isso. Sabe aquela coisa que estão rindo num bolinho? Ah, estão rindo de mim? Essas coisas são causadas pela vergonha. São coisas que vão causando amarguras em nós e nós precisamos de perdão. Nós fugimos do Senhor em vez de buscar Ele, porque nós achamos que Deus vai nos condenar, Deus vai nos julgar também. Então, nós temos o terceiro é o isolamento por conta da vergonha, né? Nos causa um certo isolamento. Você se fecha, você não se expõe, você não fala, você não dá opinião porque você acha que as pessoas vão te julgar, porque você acha que você nunca está certo e você acaba se isolando. Isso pode te levar, sim, a sérias consequências. 8 mentiras que sustentam a vergonha. É errado ter uma necessidade de pedir ajuda. É errado expressar uma opinião contrária. Eu nunca posso cometer erros. Não posso sair de casa sem estar impecável. Lembra que eu falei? Que é aquela pessoa que tem que estar arrumado, tem que estar ajeitado, tem que estar com a roupa perfeita. Quantas pessoas, gente, que se metem em dívidas infinitas porque tem que estar com a roupa da moda, tem que estar bem vestido, tem que estar arrumado. Você precisa estar limpo, você precisa estar com o cabelinho penteado, e isso, né, qualquer pessoa consegue. Mas você não precisa estar com a melhor roupa, você não precisa estar impecável toda a vida, porque você precisa mostrar para os outros, porque você vai ter vergonha, porque você tem medo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão rir, que as pessoas vão rir de você.
tem que dar sempre o seu melhor, porque nunca é o suficiente, porque você tem que estar agradando os outros. Para os homens, né? Não posso chorar, porque o homem não chora. Isso é uma mentira. Homens sim têm suas fraquezas, homens sim têm suas emoções. Homem pode chorar sim. Para as mulheres, né, que nunca tem vergonha de se expor, porque acredita que vão ser sempre abusadas pelos homens, porque nasceram para isso, porque lá atrás alguém causou um sentimento em você e te faz acreditar que todos os homens são iguais e que você vai ser tratada sempre assim, você vai sempre ser abusada, sempre vai ser rejeitada pelos homens. Eu preciso ser o melhor. Isso significa ser perfeito. E nós conseguimos a perfeição em Cristo. E assim mesmo é difícil alcançar a perfeição, porque o único perfeito que passou pela terra foi Jesus. Então, nós temos essa mentira em nós, né? A vergonha sustenta essa mentira de que nós precisamos ser melhor e perfeito. Então, nós vamos também nós vamos falar sobre isso, né? Tem uma aula falando só sobre isso, perfeccionismo. Então, essas são as 8 mentiras que são sustentadas pela vergonha. Que hoje nós possamos ser libertos de todas essas mentiras, amém? Quinto, a amargura. Definição: sabor amargo, angústia, aflição, dor moral, tristeza. Como se instala na alma? Através de incompreensão, ofensas e rejeição. Vocês viram que todos os sintomas, todas as situações ali que nos tira do equilíbrio, que nos deixa no desequilíbrio emocional, está relacionado à rejeição, a críticas, a ofensas, a incompreensão, porque a nossa geração, o nosso mundo, ele é imperfeito. Ele não é um mundo perfeito e as pessoas são imperfeitas. E as nossas emoções, como eu falei, a maioria das vezes estão relacionadas a outras pessoas, porque nós geramos muitas expectativas em pessoas. E nós precisamos gerar expectativas somente em Deus, somente no Senhor, buscar por Ele, buscar pela presença dEle, buscar pela perfeição dEle. Deus, eu sou assim, mas eu quero ser diferente. Deus, eu ajo assim, mas eu quero agir conforme o que o Senhor espera de mim, conforme os teus caminhos, eu quero seguir nos teus passos. Deus, só assim eu vou alcançar a perfeição. Porque se nós ficarmos buscando nos outros, nós nunca vamos estar satisfeitos. Porque as pessoas erram, as pessoas falham, as pessoas são imperfeitas. Então nós precisamos buscar no Senhor para que essa amargura, para que esse sentimento de ódio, para esse sentimento de rejeição, de aflição, de frustração não possa habitar em nós. Qual é a consequência, né, da amargura? Ocorrer a ferida e essa acariciada gera reação negativa, como quebra de diálogo, palavras duras, isolamento e agressão. Pessoas duras, pessoas amargas, pessoas que tu não pode falar nada, que já te dá uma patada, um coice. São pessoas amargas. São pessoas que precisam ser tratadas nas emoções. Todos os sintomas da amargura ficam alojados na alma. Nós já aprendemos sobre isso, né? Que as nossas emoções, nossos sentimentos estão na nossa alma e é onde o Espírito Santo trata, é onde o Espírito Santo trabalha. Traz maldição para a nossa vida futura. Então, assim como a nossa geração trouxe nós vivemos de algumas consequências da nossa geração, assim você também pode levar as gerações futuras e também na sua vida futura. Nas consequências na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida ministerial, por conta de amargura. E traz morte espiritual. Você não prova do bem do Senhor, você não prova das coisas de Deus. Então, uma vida de Deus é uma vida de crescimento. A maturidade, ela é necessária e natural. Quando você começa a caminhar com o Senhor, quando você começa a buscar pela presença do Espírito Santo, pela presença do Senhor, isso se torna natural. Você começa a ser limpo daquele lixo do pecado e começa a ser limpo e começa a ser gerado os sentimentos do Senhor, as promessas do Senhor, aquilo que o Senhor precisa fazer na sua vida. Então nós somos como um bebê espiritual, né? Um bebê, quando ele nasce, ele não consegue caminhar sozinho, não consegue fazer nada sozinho,
mas ali os pais dele começam a ensinar, começa a levar ele, começa a dar o alimento certo, começa a tratar ele, começa a ajudar ele a caminhar, começa a ajudar ele a crescer. Essa é a função do Espírito Santo. Então, nós somos um bebê espiritual buscando a maturidade, a fase adulta. E a fase adulta é a maturidade. Então, você pode ser um bebê espiritual hoje. Talvez hoje você tenha muitas coisas para o Espírito Santo te tratar. Mas é com ele que você vai buscar o alimento certo. É com ele que você vai começar a caminhar no caminho certo. E é com ele que você vai alcançar a fase adulta, a maturidade. Então, a maturidade é quando você aceita que erra. Mas você aprende a se desculpar, a desculpar outras pessoas e não coloca no colo dos outros aquilo que é seu. Aquilo que você precisa buscar ajuda, aquilo que você precisa tratar. Nós precisamos reconhecer que nós não estamos sozinhos e que nós precisamos de ajuda, sim. Você vai conseguir essa maturidade, se aproximar de Deus e da sua palavra. E era isso que eu queria deixar para você. Você consegue sim ser maduro no Senhor, ser maduro espiritualmente, porque é isso que o Senhor espera de nós. Eu falei de forma muito breve, tentei assim ser muito breve. Me coloco à disposição para depois, caso você ficar com alguma dúvida, caso você não entendeu alguma coisa, para me procurar, para que a gente possa estar colocando as claras e que você possa alcançar essa maturidade de forma eficaz. Amém? Isso era o que eu queria passar para você hoje, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te levar a alcançar essa maturidade, que você possa buscar pelo Espírito Santo, ser tratado todos os dias. É isso que o Senhor espera de nós. Reconheça que sozinho você não consegue. Estou aqui à disposição, o Rodrigo está à disposição. Nos procure. Lu, eu não consigo sozinha nessa área. Eu tenho orado ao Senhor, mas nós estamos aqui também para te ajudar a te trazer o alimento certo, a te levar ao caminho certo. E é isso para isso que serve a Escola de Princípios. Amém? Deus abençoe muito, muito a sua vida e até a próxima aula.